17, nós vemos a transfiguração de Jesus, um dos momentos em que Jesus mostra um pouco da sua glória. Estava Pedro, Tiago e João num monte junto com Jesus. As vestes de Jesus se tornaram resplandecentes. Veio do alto uma voz, a voz do próprio Pai, dizendo que Jesus é o Filho amado, em quem ele se compraz. E naquele momento Jesus diz para que eles não digam nada a ninguém, só falassem depois da sua ressurreição, depois que ele morresse e ressuscitasse. Então, os discípulos foram junto com Jesus embora, extasiados, mas um homem veio trazendo um jovem lunático, endemoniado. E nenhum dos discípulos conseguia expulsar. E ele vai até Jesus e fala: olha, Jesus, me ajuda, porque nenhum dos seus discípulos conseguiram expulsar. E Jesus repreende aqueles discípulos. Ele fala: como vocês podem ter tanta falta de fé? Como que pode, queridos? Os discípulos tinham acabado de ver a glória de Jesus. Os discípulos estavam extasiados. Mas na hora de fazerem, diante de uma grande dificuldade, já se esfriaram, já parece que esvaiu a fé, né? E muitas vezes ocorre isso, você vai lá, você vai numa vigília e você recebe uma palavra, né? Só que é como a palavra cai no meio do caminho, o passarinho leva. Lembra que Jesus ensinou, né? Vem a situação e te leva, você não cria raízes, você deixa aquela revelação para trás e basta aquela pequena tempestade, você esquece tudo. Os discípulos disseram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse mal? E Jesus fala: por causa da pouca fé de vocês, por causa da falta de fé. Porque se vocês tiverem uma fé, ainda que seja minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a um monte: vá daqui para colar, e eles se moverão. E então Jesus fala: só que essa casta, a casta na verdade da incredulidade, Jesus fala, essa casta só sai com jejum e oração. E eu quero dizer para você que me ouve, que você tem esse entendimento do sobrenatural, porque muitas vezes a nossa ação é como a desses discípulos, né? Jesus vai, se manifesta em glória diante dos nossos olhos e depois, pouco tempo, a gente está lá, cheio de dificuldades, né? Cheio de desculpas, cheio de problema, e ele fala: ô geração incrédula, até quando que eu vou ter que sofrer isso de vocês, né? E às vezes é assim que nós fazemos, né? Jesus sofrer, né? Até quando eu te sofrerei com essa incredulidade? Até quando, né? A hora que vem a luta, a hora que vem o levante, a hora que vem a alucinação, porque era um menino lunático, era um menino louco, era um menino transtornado, e eles não sabiam se posicionar. E muitas vezes, diante das loucuras da vida, diante dos transtornos que se erguem repentinamente no teu caminho, você o quê? Deixa esvair a sua fé, deixa esvair a tua promessa, deixa ir embora a revelação recebida, esquece do que Deus te falou e parece que Deus tem que ficar repetindo todo dia a mesma coisa, porque senão você vai do pico, né, ao fosso. Você vive de altos e baixos. Deus quer uma estabilidade emocional e espiritual. Então, nesse momento, Jesus Cristo repreende a incredulidade. Guarde essa palavra no seu coração. E ele expulsa aquele demônio e ele então declara realmente a importância de permanecerem firmes e não se escandalizarem, porque ele teria que morrer. Perceba que ele deixa bem claro que o sofrimento se faz necessário, mas não é o fim, porque após a morte, após a crucificação, haveria a glorificação e a ressurreição. E ele ia falando aos poucos dessa revelação. E nesse momento, vêm as pessoas e cobram de Jesus imposto. Imagina, o Filho de Deus, o dono do mundo, as pessoas cobrando imposto. Então Jesus fala para que Pedro vá e pegue um peixe, e na boca desse peixe
haveria o valor para pagar o imposto. E isso realmente é para aqueles que estão na obra, que estão se dedicando à obra, que viram o milagre de Deus, a promessa, a revelação de Jesus. E, no entanto, o mundo lhes cobra, né, a respeito daquilo que são as necessidades, né, os impostos de César. Então, a você que é líder, é na boca do peixe, é naquele que Deus vai enviar até você, que o Senhor vai trazer o recurso necessário para a subsistência da tua obra e da obra que Ele te chamou a fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.